Maria Cristina Serraglia pergunta como os estados conseguirão bloquear Trump se ele tem maioria dos parlamentares? Porque nos Estados Unidos essa questão dos parlamentares não é como aqui, Maria. Aqui, o senador e os deputados, eles são representantes da sociedade, dos seus estados em grande medida, tá? Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, esses parlamentares, eles compõem um sentido de união, mas eles não têm poder sobre o executivo dos seus estados. Então, basicamente, nos Estados Unidos, se os estados disserem não vamos aderir a isso, não vamos aderir àquilo, cria um impasse tremendo, porque a União não pode impor, né? Existe isso desde a época da Guerra de Secessão, tá? Isso surge, só abrindo um parênteses aqui, onde é que surge isso? Surge quando os Estados Unidos tinham metade do seu país com os negros livres e metade com os negros escravos. Os estados do sul, que eram estados ricos, porque efetivamente o início da produção econômica norte-americana se dá sobre mão de obra escrava, esses estados disseram o seguinte, olha, se vocês querem ser abolicionistas aí no norte, ótimo, mas a União não tem poder de impor regras sobre os outros estados. E a partir daí, por uma defesa dessa condição de escravizar, né, a região sul criou, todo o espectro sul norte-americano criou essa ideia de respeitar as idiosincrasias e as decisões dos estados, ou seja, colocou as condições dos estados acima dos interesses e da condição da União. Houve muita briga disso aí em todo o século XIX, em todo o século XX, tá? O presidente Truman, por exemplo, Harry Truman, ele tem que impor a entrada dos negros nas escolas públicas. Vocês conhecem muito bem os casos que a gente tem lá dentro. Muitas vezes ele tinha que trazer exército federal, pessoas federais, para proteger os negros que estavam indo à escola, porque os seus espaços, os seus estados não faziam isso. Para você ter uma ideia, essa é uma discussão bem séria. Esse padrão de federalismo nos Estados Unidos é um ponto muito sério no país deles. Isso aqui vai dar muito pano para manga.